Boa noite a todos. Boa noite àqueles que vão entrar agora. Boa noite àqueles que vão nos assistir posteriormente, aqui pela página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Hoje está conosco o expositor Abel Sidney, de Porto Velho. Boa noite, Abel Sidney. Seja bem-vindo aqui à nossa transmissão. Obrigado por estar conosco aqui nessa noite. Boa noite, Cleverson. Boa noite, amigos de Volta Redonda e de todo mundo, né? Hoje nós falamos para o mundo físico e para o mundo espiritual, né? Exatamente, para ambos. Vamos. Então, hoje o nosso primeiro trabalho da noite, graças a Deus, nesse ano que se inicia, a gente vai começar agora fazendo a nossa leitura edificante, extraída do livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A lição de número 95, chamada Vê e Segue. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. João capítulo 9, versículo 25. Apesar de o trabalho renovador do Evangelho nos círculos da consolação e da pregação desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atitude vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas, se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a gravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas. Passam à categoria de pessoas estranhas, muita vez ante os próprios companheiros de ministério. Chegado a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta completa transposição de plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina esferas novas de luta, através da visão interior que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido à conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo, repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para adiante. Então, essa lição é bem apropriada para o momento que a gente está vivendo, né, de transição planetária, principalmente no nosso país, que nós
que não estamos cegos mais e que enxergamos o caminho do Senhor Jesus, não devemos temer a nada e sabemos que tudo é da vontade de Deus e por nós mesmos, como trabalhadores de Jesus que somos, temos que fazer a nossa parte para melhorar o mundo que vivemos. Com essa lição, então, convido a todos para a gente fazer a nossa prece de abertura, nos colocando em posição, parando nossos pensamentos, das preocupações do dia a dia. Senhor Jesus, nessa primeira live do ano da nossa casa, ano de 2023, que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui presente nesse estudo da noite, Senhor, conversando sobre a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que nos ensina a olharmos para adiante, sem nos determos nas dores que hoje nos assolam, nos aguilhões que nos espetam, Senhor. Queremos agradecer pela oportunidade de aqui estarmos conversando sobre essa doutrina maravilhosa e sobre os ensinamentos que ela nos transmite, Senhor. Que nós possamos, através desses ensinamentos que ela nos traz da reencarnação e da imortalidade, que ela nos ensine a ser não mais cegos, como diz a lição do cego de Jericó, mas que nós possamos enxergar, Senhor, enxergar e compreender tudo aquilo por que passamos, com o entendimento de que nós mesmos pedimos para estarmos na família que estamos, no trabalho que estamos, no país que estamos, Senhor. Nada que estamos vivendo hoje nos foi imposto, e sim nós mesmos escolhemos. Portanto, com esses entendimentos trazidos pela doutrina espírita, que nós possamos, Senhor, encararmos as situações que ora vivenciamos de transição planetária com bastante tranquilidade e com bastante serenidade. Queremos pedir então a Ti, Senhor, a Deus nosso Pai, a Eurípides Bassanufo, mentor da nossa casa, a permissão para iniciarmos o estudo da noite. E queremos pedir para o nosso irmão Abel Sidney, orador da noite, bastante eloquência e clareza para nos fazer chegar às lições que precisamos ouvir nessa noite. Com esses pedidos, então, declaramos aberto o estudo da noite, dizendo graças a Deus. Então, meu irmão Sidney, daqui a pouco estamos aí. Fique à vontade. Obrigado. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje temos a tarefa de tratarmos de um tema bastante interessante: viver em paz, viver com saúde. Poderia também ser o inverso: viver com saúde, viver em paz. Mas viver onde? Como já adiantou Cleverson, estamos reencarnados no planeta Terra, na América do Sul, no Brasil. E é claro que cada país, cada povo, cada nação tem seus desafios, tem seus potenciais, tem seus problemas a resolver. E, como bem situou também o companheiro, estamos agora vivendo o chamado fenômeno da transição planetária.
E é claro que essa transição planetária vai nos acompanhar por séculos. Teremos aí de 500 a 1000 anos para criarmos na Terra as bases do mundo de regeneração. E é claro que para fazer sobrepujar o bem sobre o mal, teremos longas lutas, longas batalhas serão travadas, principalmente dentro de nós mesmos, pois já temos consciência, temos noção, temos lucidez para saber do nosso papel, das nossas necessidades, do desafio de fazermos a nossa autotransformação, a nossa reforma íntima, como dizem alguns, a nossa transformação para melhor, para o bem, para nos tornarmos pessoas cada vez mais dignas, mais elevadas, mais sintonizadas com o bem. Então, estamos aqui nesta noite para tratar destas questões. É possível ter saúde mental, viver em paz em meio a este turbilhão de acontecimentos? Será que somos afetados? E como somos afetados? E é claro que sabemos que ninguém está imune aos acontecimentos à nossa volta. Tivemos uma pandemia, atravessamos muitos lutos e hoje estamos vivendo momentos de instabilidade em nosso país. Naturalmente, tudo isso afeta o nosso bem-estar, a nossa saúde e pode comprometer a nossa paz se, é claro, nos deixarmos vencer por pensamentos de pessimismo, de desespero, porque em algumas situações a gente se sente mais afetado, mais tocado por alguns acontecimentos, sejam de ordem pessoal, sejam de ordem coletiva. Então, eis os desafios. Como resistirmos, como nos tornarmos mais resilientes para termos saúde mental e física, para completarmos o percurso reencarnatório. Temos um propósito, temos um sentido para a nossa existência. Não estamos aqui, como também já foi citado, por acaso. Nós estamos aqui porque desejamos retornar à carne, planejamos nossa reencarnação junto com os amigos espirituais. Então, a maioria de nós que já detém um pouco mais de lucidez participou deste processo. E nós sabíamos dos desafios que iríamos enfrentar. E nos cabe viver, completar o nosso percurso reencarnatório, viver os anos de vida que temos para viver e vivê-los plenamente, de modo produtivo, para que saiamos daqui mais experientes, mais maduros e com o coração em paz. Creio eu que esse seja o sentido da vida. E é claro que a doutrina espírita nos traz este grande mapa que são os conhecimentos que detemos. E não são meros conhecimentos, né, científicos e filosóficos para discussões, né, nos salões, nas academias. São conhecimentos que se incorporam ao nosso modo de ser e de agir no mundo. Então, neste sentido, quando nos deixamos influenciar pelos conteúdos da doutrina espírita, em sua essência, nós
nos tornamos poderosos, porque os conceitos trazidos pela espiritualidade maior nos dão força. Por exemplo, a concepção de Deus que os espíritos trazem para nós é de uma beleza monumental. Começa nas respostas que os espíritos dão para essas questões iniciais do Livro dos Espíritos. Deus, a suprema inteligência, a causa primária de todas as coisas. E depois aprendemos que Deus é soberanamente justo e bom. E vamos compreendendo como é que essa bondade divina se manifesta. Como é que ela se baseia por meio das leis que regem a vida. E vamos então aprendendo sobre a providência divina, sobre a misericórdia divina. E, é claro, aprendemos sobre a necessidade de nos religarmos ao Criador, a Deus. Então, isso não é pouco, porque quando alicerçamos em nós um conceito como este, deste Deus justo e bom, que nos ama, que não nos pune ou castiga, mas nos reeduca, que nos permite refazer o caminho, que nos permite reerguer-nos dos nossos próprios erros. Então, este Deus nos mobiliza, nos fortalece, nos faz agir melhor. Mas é claro que não basta a apreensão intelectual, não basta apenas compreendermos. É preciso nos exercitarmos, colocarmos em prática essa ideia no nosso dia a dia. Então, se nós temos essa noção de que Deus é soberanamente justo e bom, que cuida de cada um e de todos, que está presente em nossas vidas desde sempre e estará sempre conosco, e mais, que nós temos nossos anjos guardiões, temos amigos espirituais, que temos nossos familiares que sobrevivem à morte, que temos no nosso planeta um governador que é também nosso mestre e orientador, que é Jesus. Enfim, vejam só, essas informações todas têm que nos fortalecer, têm que nos aperfeiçoar o olhar, têm que nos ajudar a viver melhor e a enfrentar, sim, as adversidades da vida. Cada qual com os seus desafios, com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas nós podemos enfrentar essas adversidades com mais serenidade, com mais tranquilidade, sem nos deixarmos afetar por acontecimentos à nossa volta. Então, só para estimularmos a pensar na questão dos momentos atuais difíceis que o Brasil atravessa, se nós temos fé que Jesus é o nosso governador planetário, se o mundo está sendo cuidado por ele desde que foi criado há mais de 5 bilhões de anos, se Deus se manifesta por meio dos seus representantes, dos espíritos superiores, e se faz presente em nosso íntimo, mas também nos fenômenos da natureza e no destino humano, qual a razão do medo? Qual a razão do desespero, do desassossego?
com questões momentâneas. Tudo passará. Não há motivo para nos desesperarmos achando que estamos caminhando para o caos total, que o mundo acabou por isso ou por aquilo. Pelo contrário, as lições dos espíritos amigos indicam que nunca se praticou tanto bem na Terra quanto agora. Isso está na obra de Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura. E são palavras do venerando Bezerra de Menezes. Nunca se praticou tanto bem na Terra quanto agora. Então nós estamos num momento de transição, de passagem para uma nova etapa e, naturalmente, vai haver muitas lutas em todos os campos da experiência humana. Mas nós temos que nos forrar, temos que buscar conhecimento espírita para nos fortalecer em face de todos os problemas que possam nos afetar ou afetar a coletividade. Se perdermos a fé, se nos deixarmos guiar pelo desespero, nós acabaremos tomando decisões equivocadas. Então a hora é da sintonia fina com o bem. Precisamos buscar a paz, que é um dos sustentáculos da saúde. Se vivemos de forma desassossegada, desequilibrada, a paz não nos visitará. Precisamos conquistar esta paz, precisamos conquistar a serenidade, precisamos conquistar essa fé que é alicerce para a construção de coisas grandiosas em nossa vida. A fé ilumina, a fé nos permite atravessar os momentos mais difíceis com aquela certeza inabalável de que as coisas vão dar certo e darão certo, mesmo que tudo pareça conspirar contra, mesmo que não haja lógica nenhuma a sustentar a nossa vontade. Então devemos estar preparados para dar o nosso testemunho. E a fé espírita, essa fé robusta, tem que estar estribada em conceitos como este: paz, serenidade, lucidez. Que senão, que fé é essa? A fé tem que produzir bons frutos. E nós devemos produzir os bons frutos da esperança, da certeza de que tudo será resolvido agora ou mais tarde. Temos muitas dores na Terra. Temos muito sofrimento. Aqueles que conseguem cuidar dos outros terão muito que realizar. Muitos de nós já somos cuidadores. Muitos já estamos empenhados em auxiliar familiares enfermos, amigos em desequilíbrio, pessoas que nos buscam para falar dos seus dramas, das suas dores, das suas inquietações. Então, se já somos trabalhadores, se já somos cuidadores, se já conseguimos um pouco mais de lucidez, de serenidade, de paz, temos o dever de passar isso adiante, de inspirar alegria, confiança. Então, não é fácil, não é simples estas tarefas enumeradas, mas é o que Deus espera. Se já aprendemos, coloquemos em prática. Muito bem. Nós vamos estudar alguns pontos
da questão da saúde, da doença. E um dos primeiros pontos é que doença nenhuma é castigo. Não há castigo divino. Agora, é claro que nós nos castigamos. É evidente que nossas ações podem produzir reações adversas e podem nos trazer sofrimento. Mas aí é mera consequência dos nossos atos. E não podemos nunca esquecer que somos também herdeiros de nós mesmos. Então nós já trazemos conosco problemas a resolver, desafios a enfrentar. E quando chega a hora, temos que fazê-lo. Não tem como fugir disso. E aí vem de novo a doutrina espírita nos ensinar os caminhos do bem sofrer. Porque do mal sofrer nós já sabemos. Nos tempos em que éramos rebeldes ou ignorantes, nós sofríamos e não aproveitávamos as lições. De tempos para cá, temos aprendido a ser resignados, a lutar, a enfrentar as adversidades, sabendo que nem tudo podemos controlar, nem tudo podemos vencer, mas tudo podemos suportar. E podemos atravessar vivos, inteiros, encarnados, momentos dolorosos. Alguns já fizeram isso, já atravessaram os abismos, as florestas escuras, os desertos, enfim, os momentos das provações, os momentos de muita dor moral, de dor física. Aqueles que ainda não experimentaram é porque já aprenderam antes, ou virão mais tarde, depois de preparados, a experimentar também estas situações. Porque faz parte da experiência humana vencer desafios, superar dificuldades, superar limitações. Só assim crescemos integralmente. Então, se estamos naquela condição de nunca sofri, minha vida sempre foi tranquila, tem alguma coisa errada. Ou estamos muito desatentos e não estamos percebendo o que está à nossa volta, ou já somos tão superiores e temos uma tal lucidez, uma tal serenidade, uma tal paz, que nada nos abala. E é claro, estamos trabalhando para o bem de todos. E veja bem, por vezes, quando nós não sofremos por nós, porque é possível que a gente consiga atravessar momentos, trechos do caminho com mais tranquilidade, nós sofremos pelos outros, porque nós nos sentimos na condição de irmão, de cuidador, de trabalhador do bem. E a dor do outro, é claro, nos afeta. Assim como muitos se sentiram afetados durante a pandemia, com a morte, com o desencarne de familiares, de amigos, e o quanto foi doloroso para nós todos vivenciar estes momentos. Porque é da natureza humana viver o luto, atravessar o luto, superar. E é claro que quando estamos melhor preparados, nós conseguimos fazê-lo com mais tranquilidade. Mas não dá para fugir da dor.
A gente sente, a gente dói, a gente se ressente das situações, e é claro que temos que trabalhar isso dentro de nós. E o luto, né, ou a perda, depois de vivenciada, depois de superada, ela se torna experiência. E só conseguimos atravessar o luto quando aceitamos a situação. A última etapa do luto é a aceitação. E aí entra aquele conceito espírita da resignação, que é a obediência do coração. É quando reconhecemos que tudo ocorreu conforme a vontade de Deus, ou conforme as leis de Deus, que tudo se cumpriu. E isso também é muito poderoso. Isso é muito importante para nosso equilíbrio, para a nossa paz, para a nossa saúde. Ter essa noção que a fé espírita traz, de que mesmo que nós não compreendamos tudo o que está acontecendo, mesmo que não consigamos ver lógica nas coisas momentaneamente, a gente acredita que nada acontece sem que Deus permita. E que a justiça de Deus, que é uma justiça que restaura, que reeduca, ela está sendo colocada em prática. Ela está acontecendo. E que todos estamos sendo cuidados. Então, este conhecimento trazido pela doutrina espírita, se bem sentido e bem aplicado, vai nos tornar pessoas mais fortes, mais resilientes. E o que é a resiliência? É a mistura de força e flexibilidade. Força para enfrentar a dor, para suportar a dor. E a flexibilidade para lidar com as situações. Situações que nós não dominamos. Nós não temos controle sobre tudo que acontece à nossa volta. As pessoas têm livre-arbítrio, agem conforme suas vontades, e por vezes nós não podemos fazer mais do que o que nos cabe fazer. Nós não podemos violentar a consciência alheia, não podemos agir por outras pessoas. E é claro que isso nos afeta também. E é claro que isso também nos traz dor, nos adoece, principalmente quando familiares, amigos estão às voltas, não só com as doenças, com as dores, com os problemas que acontecem no dia a dia, mas principalmente quando estas pessoas se envolvem em delitos, em crimes, em situações que vai lhes causar dor e a todos à sua volta. E aí precisamos compreender que faz parte da experiência humana o erro. Nos apavora o erro. Porque durante séculos e séculos o erro foi associado ao pecado e à punição, ao inferno. E essas coisas não se retiram de dentro de nós num passe de mágica. Nós passamos séculos, muitos séculos lá na Idade Média, alimentando essas ideias. E muitos trazemos dentro de nós estas concepções que estão lá armazenadas da ideia da culpa, ideia do castigo. E como arrancar isso? Precisamos então fazer um grande movimento, um grande esforço para compreender o mundo sob um outro olhar. E aí, de novo, a doutrina espírita, as boas doutrinas religiosas ensinam que o amor de Deus, a justiça de Deus,
está além da culpa, do castigo, da punição. Mas isso ainda está muito presente. Nós vivemos assombrados pela culpa. Por isso, os espíritos superiores são serenos, são tranquilos, confiantes, porque eles sabem que o que nós fazemos, mesmo coisas com uma certa gravidade, tudo será resolvido no tempo devido. E nós vamos aprender com os nossos erros, com os nossos tropeços, com as nossas dores, e vamos seguir adiante. Eles também experimentaram isso. Então, eles sabem o quanto é penoso a lenta subida da montanha. Como eles já passaram por tudo isso, superaram, venceram, eles sabem que cada um de nós carrega o potencial da autorregeneração, da vitória do bem sobre o mal. E eles confiam que nós, quando tivermos a vontade, a força, a coragem, nós também venceremos a nós mesmos. Nessa encarnação, nas outras tantas que virão, eles conseguem até desenhar rapidamente, analisando a situação de cada um de nós, eles sabem quanto tempo nós teremos necessidade para nos reerguermos plenamente. E por isso eles têm serenidade, têm lucidez, têm paz no coração. Porque eles estão lá em cima da montanha e sabem dos caminhos humanos. Por isso eles conseguem lidar com as nossas dores. E aqueles espíritos mais elevados, mais experimentados, quando vêm aqui para a Terra, quando reencarnam, eles trazem consigo tudo isso que eu citei. São as grandes almas, são espíritos iluminados que já estiveram conosco e que estão sempre muito tranquilos, muito confiantes, porque eles já trazem dentro de si a bússola do bem. Eles sabem o que estão realizando, mesmo que de forma inconsciente. E nada temem, e realizam tudo o que vieram realizar. E é claro que um dia nós também seguiremos por este caminho de regeneração, de realização, de refazimento. Então a doutrina espírita tem muito a nos ofertar e nós temos muito que aprender. E por isso precisamos nos libertar de ideias equivocadas. Então, doença não é punição. Doença é consequência. Às vezes nós mesmos causamos os problemas e vamos buscando nos refazer, aprendendo a viver melhor. Há um companheiro espírita que é diretor técnico do Hospital André Luiz, o Roberto Lúcio Vieira, que ele diz que nós fazemos a pergunta errada. Que muitos perguntam, por que adoecemos? E ele diz que a pergunta correta é, para que adoecemos? E sabemos que a dor e o sofrimento é um sinalizador, é um indicador de que algo não vai bem. Agora imagine se nós não tivéssemos esses avisos. Se fôssemos imunes à dor, se não tivéssemos medo nenhum de nada, nós não estaríamos vivos. A espécie humana já teria sido dizimada. Então nós temos medo para conseguirmos nos defender,
nós sentimos dor porque nos excedemos, porque algo não está certo no nosso corpo, na nossa alma. Então, a dor, a doença também tem o seu valor e a sua necessidade. Eu gostaria de falar um pouco do que eu tenho aprendido com um grande pensador, um homem que passou por dores terríveis aqui na Terra, por experiências as mais tenebrosas. Ele viveu num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, sobreviveu e criou uma obra muito importante. O nome dele é Viktor Frankl. O Viktor nos ensina sobre a questão do sentido da vida. E ele diz que se nós não conseguimos criar sentido para a nossa vida, se nós não nos alimentamos da busca de sentido constante, nós podemos adoecer ou podemos nos fragilizar. Porque pela experiência dele lá no campo de concentração, sobreviviam aqueles que tinham um propósito, aqueles que conseguiam ver sentido em superar as dificuldades, as dores, os constrangimentos, as limitações terríveis. Então, é muito interessante isso colocado por ele. Então, eu vou ler aqui um trecho muito importante. Encontra o homem um sentido, então ele é feliz, por um lado. Pois, por outro lado, ele é então capaz de sofrer. Se necessário, ele é então também capaz de renunciar a si próprio, de colocar até a vida em risco se o alimenta um propósito maior. E é por isso que os grandes homens, as grandes mulheres, as grandes pessoas que transformam a humanidade, que se tornam faróis no sentido moral, essas pessoas, elas são destemidas. Não porque elas não sentem medo, elas têm noção do perigo, do risco, mas elas se doam em vida aos propósitos maiores que elas julgam importantes para a humanidade. E por isso nada se torna barreira, nada se torna limite para essas pessoas. E é claro que elas conseguem encontrar um sentido profundo naquilo que realizam. Então é importante que nós descubramos a cada instante qual é o sentido, qual é o propósito da nossa vida. E é claro que isso vai sendo aperfeiçoado. Quanto mais aprendemos, quanto mais nos desenvolvemos, mais descobrimos o sentido, o propósito, a necessidade, o encanto. Então é necessário, com base no que vimos aprendendo com a doutrina espírita, buscar sempre e mais sentidos, motivos para viver. Porque os desafios acontecerão. Eu hoje estou às voltas, eu e minha esposa, com o ninho que pouco a pouco vai ser desocupado, né? O síndrome do ninho vazio. Um dos filhos já voltou para casa e hoje nos sentimos mais tranquilos. Quando a gente percebeu que estávamos com os filhos já crescendo e partindo, nos sentimos bastante estranho,
Começamos então a planejar o que faríamos quando eles todos não mais estiverem conosco. Então, essa busca de sentido para a vida sem os filhos por perto é uma necessidade. Vai sofrer quem não se preparar. Por isso que existe o conhecimento, por isso que, se a gente estiver atento, vai sempre chegar a informação, sempre vai chegar o conhecimento necessário para agirmos da melhor forma possível. As experiências dos outros podem nos orientar. Então, eu e minha esposa já estamos preparados previamente para o ninho vazio. Quando isso acontecer, nós já estamos planejando ter um motorhome, ou seja, não ter mais nem casa, mas morar dentro de um veículo que a gente possa viajar. E aí, é claro, poderemos estar com os filhos, estar com outras pessoas e, de repente, até fazer com que o que muitas pessoas já fazem, né, que é divulgar a doutrina espírita de cidade em cidade, né, nos tornarmos uns caravaneiros permanentes. Então, isso é um sonho nosso. Pode ser que nem se realize, mas nós já estamos com esse plano para colocar em ação. Por quê? Porque a vida vai precisar de um sentido. Nós precisamos continuar bem, imaginando e ajudando os filhos a se manterem bem também, onde quer que estejam, mas a nossa vida não pode se interromper por isso. Então, a busca de sentido da vida é uma constante e devemos estar atentos. Hoje estamos vivendo plenamente felizes, alegres, contentes, realizados? Plenamente ninguém vive, mas temos vivido bem? Se não temos, algo está errado. É para estarmos. A despeito de qualquer situação, nós temos que vivenciar momentos de refazimento, mesmo na dor. Isso não é pecado. Isso é busca de saúde. Isso é busca de serenidade, de paz, de lucidez. Isso é possível e desejável. Porque problemas sempre teremos a resolver. O problema não é um problema em si. Com o tempo, nós até aprendemos que quando acontece alguma coisa que foge ao normal, quando surge uma situação adversa, eis uma oportunidade de nos empenharmos para resolver. E eu já disse, né, um dia eu gostaria de me aperfeiçoar mais nisso. De alguma forma, a gente já faz isso quando nos colocamos na condição de cuidadores, né? A gente é procurado pelas pessoas trazem seus problemas e a gente busca orientar de alguma forma. E com o tempo a gente vai ficando especialista nisso. E isso ajuda. Isso ajuda a nós mesmos e aos outros. Principalmente a ter serenidade diante das situações difíceis. E precisamos disso. Porque a nossa saúde depende desse estado de ânimo, que é ter coragem, que é ter fé, que é ter a certeza de que não estamos sozinhos, que Deus nunca nos abandona, que estamos sendo assistidos e amparados, que toda dor, todo desassossego, tudo vai passar. E vamos sim continuar na nossa luta, empenhados em fazer o que é bom, o que é justo, o que é belo. Continuaremos sonhando com muitas realizações em todos os campos. Então precisamos nos fortalecer. E precisamos estar atentos aos sinais, porque Deus emite sinais.
Os faróis da espiritualidade estão sempre iluminados. Por isso, o orai e vigiai. Ultimamente eu tenho recebido muitos alertas durante o sono. Muitos. Por vezes eu acordo até atordoado, preocupado. Mas depois eu reflito e agradeço, porque em verdade, não há problema. Esses alertas não são para me desestabilizar emocionalmente. São avisos para que eu não caia em ciladas, para que eu não me desestabilize emocionalmente. E eu tenho agradecido, mesmo quando os sonhos são, às vezes, apavorantes. Por vezes são. Por quê? Porque, às vezes, se a gente não sonhar com coisas, ou ser alertados muito de forma, perdão, se não formos alertados de forma contundente, veemente, a gente não desperta, porque estamos preocupados com tantas coisas, e a espiritualidade sabe utilizar a dose certa de alerta, de aviso. Então, eu tenho sido alertado. E isso não está me trazendo desassossego, não. Eu estou feliz por saber que eu tenho ainda que enfrentar muitas dificuldades e me desviar de muitos tropeços. E isso é autoconhecimento. Isso é enfrentar as próprias sombras. Porque se não soubermos enfrentá-las, nós temos a probabilidade de cair. Principalmente se achar que nós já estamos salvos, já estamos equilibrados, já nada mais nos afeta. Isso não é verdade. Então nós temos que estar sempre tranquilamente lidando com as nossas próprias sombras, com as sombras do passado, com acontecimentos que ainda nos perturbam depois de 20, 30 anos. Somos humanos encarnados, sujeitos a muitas interferências, muitos problemas a resolver. Então, que nós nos cuidemos e que nos exercitemos em cuidar dos outros. É importante isso. E para cuidar dos outros, precisamos estar preparados. Por isso que existe o cuidado que o cuidador precisa ter. E há hoje profissionais da saúde que periodicamente dão pausa, né? Fazem pausas e fazem cursos e se preparam para se refazerem, pois que do contrário não conseguem prosseguir em suas tarefas. Então, eu já soube de um trabalho de um psiquiatra lá do Ceará que periodicamente oferece os seus serviços e o serviço dele se chama Cuidando do Cuidador. Então ele ensina as pessoas que cuidam de outras pessoas a se cuidarem, porque senão elas adoecem e aí é claro que elas não vão mais cumprir os seus deveres, não vão mais atingir os seus objetivos. E isso vale para nós que cuidamos de pessoas enfermas, temos pessoas difíceis na família que exigem cuidados constantes. Então nós precisamos também nos reabastecer, buscar o nosso equilíbrio, buscar o nosso momento de refazimento, pois que isso é necessário. Isso não é usufruto indevido, pelo contrário, é usufruto devido e necessário para o restabelecimento das nossas forças. Então, tirar férias não é pecado, estar fazendo o que se gosta não é pecado. A gente fala assim brincando, mas tem gente que começa a achar que tudo precisa ser limitado em razão, né,
da economia, disso e daquilo. Então, às vezes, a gente precisa, sim, investir na nossa saúde, investir bem. E isso tudo faz bem para nós. E se faz bem para nós, fará bem para aqueles que estão à nossa volta. E é importante que a gente cuide da gente e cuide dos outros. Então, meus amigos e amigas, aproveitemos a atual encarnação. Façamos todo o bem que pudermos. Cumpramos com os nossos deveres, às vezes nem sempre muito fáceis. Pois que, ao final da jornada, nós temos que partir com o coração tranquilo. Este é o sonho meu. Meu sonho de consumo é desencarnar em paz, tendo cumprido da melhor forma possível os meus deveres e procurado resolver questões que possam ainda estar me mobilizando ou me inquietando. Que Deus, então, nos fortaleça, nos abençoe, nos ilumine. Oremos. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça, somos gratos por este dia, por esta noite, por estarmos juntos, mesmo que virtualmente, nesta palestra. Sustenta-nos na boa luta. Fortaleça-nos no bem, que espalhemos as tuas bênçãos, que cumpramos com todos os nossos deveres diante do mundo, diante das pessoas, dos familiares. Gratos somos por tudo, Senhor. Permaneça a tua paz em nós. Fica conosco. Assim seja.